Olá, eu sou o Thiago Quatti e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Conversamos hoje com Bruna Jaqueto Pereira, que é bacharel em Relações Internacionais pela Unesp, mestra e doutoranda em Sociologia pelo UNB. Nossa conversa foi sobre seu livro Tramas e Dramas de Gênero e de Cor, a violência doméstica contra mulheres negras, publicado em 2016 pela editora Brado Negro. Por meio de um cuidadoso trabalho de entrevistas, Bruna faz emergir de maneira bastante complexa as formas como gênero e raça se cruzam no fenômeno da violência doméstica contra as mulheres negras, sempre destacando as maneiras distintas como essa violência pode afetar mulheres pretas e pardas. Fique agora com a nossa conversa. Eu sou Bruna Cristina Jaqueto Pereira, eu sou doutoranda em Sociologia pela Universidade de Brasília e fiz mestrado também na Universidade de Brasília. Além disso, eu coordeno o Grupo de Estudos de Mulheres Negras na UNB. Obrigado, Bruna. Pra gente começar a nossa conversa, me conta um pouquinho desse trabalho que gerou seu livro, qual que era a pergunta por trás dele? Eu acho que o trabalho tem uma história que começa um pouco antes, com a minha entrada no mestrado em Sociologia, para estudar gênero. A princípio eu queria estudar violência contra a mulher. Fui aprovada na linha de gênero, fui aprovada em 2011, então vinha assim muito empolgada com Lei Maria da Penha, né, que foi promulgada em 2006. Era uma época em que as feministas estavam muito, e os estudos de gênero em geral, estavam bem voltados a estudar esses impactos da Lei Maria da Penha, tanto para a violência, né, para as taxas de violência contra mulheres, quanto no nível institucional, quais eram as práticas nas delegacias da mulher, etc., que tinham sido modificadas ou não. E eu vim nessa empolgação, nesse gás, mas também foi uma época em que eu entrei em contato com as autoras negras, intelectuais negras, algumas feministas, como Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Bell Hooks, Patrícia Hill Collins. E aí eu vi que tinha alguma coisa ali que eu me identificava com essa bibliografia sobre gênero, mas ela ainda não pautava alguma coisa. E aí, quando eu entrei em contato com essas intelectuais negras, eu percebi que tinha uma identificação maior da minha parte. Elas falavam mais de experiências que eu tinha vivido. E isso me fez repensar, então, um pouco o que eu tinha, a princípio, pensado em estudar no mestrado. Então, eu identifiquei que tinha essa lacuna nos estudos sobre violência contra mulheres, sobre dinâmicas raciais e racistas da violência contra mulheres. Então foi aí que eu resolvi voltar o meu olhar para isso. Foi uma pesquisa exploratória, né? Porque eu estava bem interessada nas dinâmicas interpessoais, e aí isso traz alguns desafios metodológicos, porque você não está ali, não tem como você fazer uma observação, né, no cenário de violência. Violência doméstica, pelo menos. E ao mesmo tempo, eu tem algumas autoras negras que falam sobre violência doméstica contra mulheres negras, mais rapidamente e mais do ponto de vista estrutural do que desse olhar mais fino para as dinâmicas interpessoais de violência, que era efetivamente o que eu queria estudar. Então, acho que se for para definir em uma pergunta, assim, o meu interesse era realmente isso, assim, como se dá essa violência, como aparecem essas dinâmicas raciais e racistas dentro das dinâmicas interpessoais de violência doméstica contra mulheres negras. Essa foi uma pesquisa empírica também, né? Eu sei que você fez uma série de entrevistas com mulheres. Me conta um pouquinho mais dessa sua aproximação com o campo. Então, tem sempre um desafio. Eu moro em Brasília já há alguns anos. Brasília não é uma cidade muito receptiva, é uma cidade muito segregada, socioeconomicamente segregada, e a gente sabe que a maior parte das mulheres negras estão nas classes mais baixas. Pesquisando mulheres negras, é sempre uma preocupação de incluir esse público, e eu não sou de lá, não tenho família lá, então tem essa dificuldade de sair desse circuito universidade, Asa Norte, que é o bairro onde eu moro. Não é uma coisa muito fácil, né? Mas aí eu entrei em contato. Boa parte das mulheres que eu entrevistei, eu conheci pelo Núcleo de Atendimento a Autores e Vítimas de Violência Doméstica do DF. Alguns psicólogos, na ficha, né, dos psicólogos, tem a raça-cor, indicação de raça-cor. Pelo menos tem o campo, não são todos
que preenchem. E alguns psicólogos e psicólogas desses núcleos me ajudaram a identificar algumas mulheres que tinham passado antes por lá, então procurando, né, apoio por conta de situação de violência. E aí eu entrei em contato com elas, perguntando se teriam interesse em ser entrevistadas. E aí também isso também traz alguns desafios, porque são mulheres que já tinham passado por instituições de atendimento e elas sabem que elas precisam reforçar um discurso do ponto de vista do gênero. E também tem uma questão ética que é bem delicada, porque eu tive uma preocupação o tempo todo de indicar que eu não estava trabalhando no Tribunal de Justiça ou para a polícia, que eu não poderia... que esse entendimento nem sempre é muito fácil, né? São pessoas que às vezes são muito investigadas pelo Estado de todas as formas e que ficam um pouco desconfiadas. Como assim, né? O que é isso? Alguém vem aqui me perguntar um monte de coisa da minha vida, o contato veio por um órgão associado ao tribunal e como assim não tem nada a ver, né? Então assim, teve essas entrevistas que foram boas, mas eu também acionei a minha rede pessoal para entrevistar algumas mulheres que eu não encontrasse por meio dessas instituições, de modo que a sua fala também fosse menos filtrada por esse contato ou moldada por esse contrato institucional prévio. E aí eu entrevistei então 14 mulheres residentes no DF e pretas e pardas, né, utilizando as categorias do IBGE. Negras se referem às pretas, que são as negras de pele mais escura, e as pardas negras de tez mais clara. É muito interessante, Bruna. Acho essa preocupação sua, inclusive, muito fundamental, né? Porque uma das coisas que os estudos de violência contra a mulher sempre denunciam é justamente como, na verdade, essas mulheres acabam passando por uma série de instituições e a cada instituição repetindo essa história e revivendo a própria violência, né? Então, eu acho que tomar essa preocupação metodológica também é importante por isso. Como que eu, entrevistadora, que medida eu também estou fazendo essa pessoa reviver essa violência ou não, né? Eu acho que é um ponto, né? Não, com certeza. Inclusive, hoje no doutorado, que eu continuo trabalhando com entrevistas, eu acho que a gente tem sempre que tomar um cuidado para não virar... A gente tem que ter responsabilidade na forma de conduzir as entrevistas. Eu sempre procuro deixar as minhas entrevistadas muito à vontade quanto ao que falar, e quando falar e como falar. Ao mesmo tempo que a gente tem que, principalmente quando a gente está abordando raça, tem que ter uma sensibilidade de saber quando você pode fazer uma pergunta adicional. Porque muitas vezes questões que a entrevistada... Muitas vezes começava as entrevistas e falava assim, como é que eu vou fazer esse trabalho? Porque as entrevistadas, a primeira fala delas é que, assim, se eu for tomar a fala de algumas delas, não existe racismo no Brasil. Mas aí, conforme a entrevista avançava, elas também iam ganhando mais confiança em mim e já tinham falado sobre algumas questões que talvez para elas mesmas, né, vão tendo a oportunidade de pensar na questão ao longo da entrevista. Aí, mais pra frente, se eu insistia um pouquinho, falava, e agora, mas raça não tem nada mesmo? Assim, o que você poderia me falar de raça? Fazer a mesma pergunta, talvez até de outra forma, apareciam situações muito nitidamente relacionadas à raça, como, por exemplo, uma das entrevistadas que eu falo no livro, como ela era a filha mais escura entre 3 irmãs, o pai dela era branco, e como ela, por exemplo, o pai dela colocava ela para fazer o trabalho doméstico e não as irmãs. Então, é esse tipo de prática de socialização que fez com que ela se entendesse negra. E, além disso, ela apanhava do pai também, né? Então, o que isso informa para a pessoa sobre raça, sobre negritude e como depois isso vai ter desdobramentos. É uma história, essa é uma das histórias bem complexas que eu trago na pesquisa, né? Mas como essa parte da socialização depois vai ter consequências. Ela se casa com um marido mais escuro do que ela, justamente tentando fugir, talvez entre outros fatores, né? Mas um fator relevante é a tentativa dela de fugir de situações como essa que ela enfrentou com o pai, ao mesmo tempo em que ela lança a mão frente à agressão do marido, ela lança a mão de insultos racistas a ele, e ele é mais escuro do que ela. Então, por exemplo, ela chama ele de macaco quando ele agride ela, quando ele bate nela. Então, a minha questão é assim, as situações não são fáceis e nem tão lineares como muitas vezes a gente gostaria ou imagina que vai encontrar, né? Então, como a gente pode ter uma sensibilidade no momento da pesquisa de deixar essas histórias virem à tona, encorajar as entrevistadas a falar
falarem sobre elas, porque senão não tem pesquisa, mas também em que medida a gente tem que ter consciência e responsabilidade de que estamos mexendo com histórias que talvez nunca foram faladas em voz alta, nessa questão racial principalmente. Porque na instituição, quando a mulher chega para denunciar, por exemplo, violência doméstica, ela sabe que ela tem um certo script que ela tem que cumprir. Então, por exemplo, a entrevistada não vai falar, ou provavelmente não vai falar, a chance dela falar é menor, sobre as vezes em que ela devolveu a agressão. E esse é um dado que é relevante para a pesquisa, mas que se ela falar no fórum, muitas vezes ela vai ser, ainda mais se for uma mulher negra, estigmatizada, como uma negona dessa, né, não pode se defender, mas ela é grandona, mas ela é forte. Então, as entrevistadas que passam pelas instituições realmente vão refinando o discurso. Isso não é mentira, todos nós fazemos isso, né? A gente vai adequando o discurso de acordo com um determinado script que é demandado pela instituição onde a gente está, que a gente está acionando. Então, da mesma forma que eu falo com os meus pais de uma forma e falo numa palestra acadêmica sobre outra, as entrevistadas também vão moldando o discurso delas de acordo com o contato com as instituições que devem, né, lidar com violência doméstica contra mulheres. E que são instituições que vão falar exclusivamente sobre gênero, não vão falar sobre violência racial, como tantos outros lugares na nossa sociedade. E aí também tem essa preocupação e esse cuidado de como trazer à tona, como fazer as entrevistadas falarem sobre essas questões, quando isso é e foi relevante na história pessoal delas e nos cenários de violência. Então me conta um pouco dessas entrevistas que você fez, desses casos que você conseguiu coletar e perceber, então, essas especificidades da violência contra essas mulheres negras? Então, para mim foi um exercício. Eu acabei que escrevi o livro da mesma forma como eu fui pensando, né, a questão. Então, num primeiro momento, no capítulo 2, eu trago mais uma... eu vou trazendo a análise, eu pego a bibliografia referencial sobre violência contra as mulheres e vou aplicando ela aos cenários de violência que eu fui encontrando nas entrevistas e mostrando que existem algumas lacunas que essa bibliografia não dá conta. As ferramentas que essa bibliografia me disponibiliza, elas são limitadas quando a raça tem um papel relevante no cenário de violência. E aí, no terceiro capítulo, é o capítulo onde eu parto mesmo para explorar um pouco. Se eu trouxer o debate sobre raça e racismo para essa discussão, o que eu consigo explicar que antes eu não poderia, que não estava nítido segundo as teorias de gênero, né? As teorias sobre essa outra perspectiva e esses outros conceitos da bibliografia relacionada ao gênero. Então, são muitas questões, né? Porque como eu parto das entrevistas, elas vão me apresentando uma variedade de questões que aparecem ali, como, por exemplo, esses aspectos da socialização, então como essas mulheres são socializadas e o que elas aprendem sobre raça e negritude nas famílias delas e como isso depois ajuda elas a darem sentido aos relacionamentos, né? Ajuda elas a compreenderem e a se pensarem dentro dos relacionamentos com outras pessoas e também, é claro, participam de como elas estão dentro desses cenários de violência. Então, como eu disse, esse exemplo que eu citei antes, temos também essa questão, a gente pode pensar sobre a socialização e depois a cor dos filhos. A cor dos filhos é uma questão que eu nunca vi mencionada como relevante para a violência sofrida por mulheres, mas que apareceu muitas vezes de formas diferentes. Então, por exemplo, tem desde uma expectativa de branqueamento da prole, isso é uma crença antiga do racismo científico que diz que o gene branco é mais forte e que então nessa miscigenação o fenótipo branco tende a predominar. E aí quando essa expectativa é frustrada, porque isso não é assim que funciona, pode ser que o pai da criança fique chateado ou magoado, ou às vezes a família também, as famílias a família estendida pode ter um problema com isso. Além do fato, mesmo quando a criança é mais clara, aí depende, né, se mais clara ou se mais escura, pode ter uma desconfiança
desconfiança em relação à paternidade que é alegada pelo companheiro ou marido, pelo agressor, como um motivo da violência. Então, por exemplo, tem essa questão, o feminismo vai falar muito sobre isso, né, do controle da sexualidade das mulheres como um dos fatores de violência doméstica. Mas não se pensa que num país como o nosso, essa suposta desconfiança da paternidade baseada na cor dos filhos pode ser um fator motivador de violência contra as mulheres. E isso apareceu bastante aqui na minha pesquisa. Coisa muito louca, né? Esses homens simplesmente não ficam satisfeitos, né? Se o filho nasce de uma cor mais escura, a expectativa do branqueamento quebra. Se nasce de uma cor mais clara, suspeita, assim. O que você quer, afinal, né? Exatamente. E isso também é interessante você mencionar isso, Thiago, porque eu também acho que isso mostra que a gente não pode ficar usando respostas prontas quando a gente está investigando um fenômeno social. Então eu não posso falar assim, existe sempre a expectativa de que a criança seja mais clara do que a pessoa negra do casal ou que a pessoa mais escura do casal. Mas também não posso falar o contrário. Então, assim, a bibliografia sobre gênero vai falar que essa alegação de infidelidade é muitas vezes um argumento, nem sempre os homens têm essa dúvida, muitas vezes eles sabem ou não pensam que estão sendo traídos. Isso é mais alegado como motivo da violência do que de fato um motivo para violência. Que também, se houvesse traição, não seria um motivo, né? Mas eu digo assim, é um argumento retórico mesmo. E quando entra a questão racial, mais ainda. E muitas vezes, algumas vezes na pesquisa, esse questionamento não partia inicialmente do homem, partia da família dele. Então começa, fulano, essa criança tá muito branca para ser sua filha. Essa filha não é sua, não. Essa criança não é sua, não. E aí, a partir disso, você tem como essa lógica racial se enreda a uma lógica de gênero e resulta num cenário de violência. Mas essa é apenas uma das especificidades que você encontrou na sua pesquisa, né, Bruna? Outra que eu achei muito interessante, e se você puder falar um pouquinho mais, também dessa cobrança ou muitas vezes exigência de que as mulheres negras suportem financeiramente, inclusive, os seus maridos. Conta um pouquinho mais como que isso apareceu. Pois é, essa também é outro fator bastante complexo. A gente tem, principalmente entre as mulheres de tez mais escura, e eu acho que essa foi uma vantagem de ter observado essa diferenciação entre mulheres negras de tez mais clara e de tez mais escura. Dentro da nossa sociedade, essas questões fazem diferença. Hoje tem uma bibliografia se referindo a essa questão que vai falar sobre colorismo, que é o termo que vem dos Estados Unidos, ou pigmentocracia, mas no Brasil a gente já falava sobre isso, mesmo sem o uso específico desses termos. A gente pode falar de um gradiente de cores, né? Esse imaginário racista que prega a miscigenação como uma forma de acabar com os negros de tom mais escuro e favorece as pessoas de tez mais clara, ainda que elas também sofram racismo. Então, como mulheres, digamos, pardas ou de tez mais clara, vão viver o racismo de uma forma diferente das mulheres negras de tez mais escura, que sofrem a versão mais extrema desse racismo. E aí, uma das questões que eu identifiquei no trabalho foi a expectativa dos companheiros de mulheres negras de tez mais escura de que elas trabalhassem e fossem as principais provedoras da unidade doméstica, o que subverte totalmente, né, a narrativa tradicional do gênero, que diz que o homem que é, então, o provedor. Então, a lógica parece ser um pouco a seguinte: eu estou fazendo um favor, entre aspas, de me relacionar com você, porque ninguém se relaciona com você, mas você precisa me dar alguma coisa em troca. E esse alguma coisa, aqui nesse trabalho, apareceu como dinheiro. Então, assim, você vai me bancar. E aí, eu encontrei, inclusive, na bibliografia, na literatura brasileira, num texto do Cortiço, uma referência à Bertoleza, com o português branco, em que era um padrão, esse mesmo padrão de envolvimento. E a descrição que o autor faz dela e de como o português via ela é bastante animalizadora, ela é retratada quase como um animal. Na ótica do autor, ela é obviamente utilizada, usada pelo português para que ele não tivesse que trabalhar, pela sua capacidade de trabalho, né? Como o
português havia. Então, por esse sentido de exploração mesmo. Enfim, essa é uma complexidade do fenômeno, porque que nome a gente pode dar a isso? A Lei Maria da Penha, por exemplo, vai falar em violência patrimonial, mas isso é quando o homem destrói, não sei, documentos da mulher, né? Tem outro tipo de dinâmica. Que nome a gente dá para isso? Exploração? Mas que tipo de exploração? Sabendo que nos casais muitas vezes existe uma diferença, né, de renda, mas o que eu vi era muito diferente. Eram homens que, sem dizer nada sobre a raça cor das suas companheiras, se uniam a elas, mas imediatamente paravam de trabalhar. E aí, quando elas questionam isso, é que a violência aparece, é que eles agridem elas. Então, é como se existisse um pressuposto que não está dito, mas que está ali, para que essa relação exista. E que quando elas questionam esse arranjo, elas são agredidas, porque é como se os agressores dissessem: olha, vou te voltar para o seu lugar. E ao mesmo tempo, eu queria destacar também que muitas vezes a gente não pode falar, a gente foca geralmente no racismo como um fenômeno de agressão dos brancos aos negros. E isso, de fato, é uma questão. É a questão primordial, é de onde o racismo nasce. Mas eu gosto também muito de pensar, assim como, por exemplo, Frantz Fanon, nessa interiorização do racismo, em como a gente forma a nossa própria subjetividade a partir dele, tanto os brancos quanto os negros. Então, por exemplo, entre as entrevistadas de tez mais escura, eu também encontrava uma associação muito grande ao trabalho. Então, a própria identidade delas estava muito relacionada ao trabalho, a noção de dignidade pessoal, de, entre aspas, não merecer apanhar do companheiro, estava relacionada ao trabalho. Então, elas falavam assim: eu não mereço que ele me bata, porque eu sou trabalhadora, eu sou uma mulher direita. Enquanto mulheres de tez mais escura ressaltavam outras questões. Eu nunca fiz nada de errado, eu arrumo a casa, eu não traio ele, então eu não mereço apanhar. Mas para as mulheres de tez mais escura, essa noção do trabalho, da mulher trabalhadora, é também parte da dignidade pessoal delas. Então é interessante ver também como essa questão aparece em dois lugares nesse fenômeno. Tanto dentro da dinâmica da agressão, né, o que o agressor acha que é ali o pacto não dito, quais são os termos do acordo e quais são, entre aspas, as punições quando a mulher viola esse acordo, entre aspas, também, mas também esse outro lado, essa questão da subjetividade dessa mulher também, e como ela se vê, e como o trabalho tem um sentido para ela e para a vida dela, que é totalmente conectado não só ao fato de que ela é uma mulher, mas como também uma mulher negra. E isso passa na nossa sociedade pelo trabalho, muitas vezes pelos trabalhos mais pesados e mais mal pagos. Eu acho que essa dinâmica da subjetividade também está conectada com outro ponto que você mostra no seu trabalho, que é também a diferença de insultos que as mulheres pretas e pardas recebem, né? Não só de insultos, mas também como diferentes atributos eróticos e estéticos são valorizados em cada um desses grupos. Com certeza. Nosso país e em outros também, a raça, a ideia de raça, a noção de raça, a simbologia da raça e do racismo é constituída como uma associação de características fenotípicas a capacidades e atributos morais, eróticos, estéticos. Então a gente tem uma persistência muito grande dessa noção, por exemplo, de tudo que é traço fenotípico da negritude associado à feiura, à sujeira. Então é o cabelo ruim, é o beiço, a ideia de que o cabelo, principalmente se não for alisado, que ele é sujo, desarrumado, e também que as mulheres, principalmente, entre aspas, a mulher mulata, é associada a uma sexualidade mais exacerbada, né? Então, nós temos essas duas questões. Por um lado, os atributos fenotípicos associados à negritude como feios, dentro dessa questão estética. Isso a gente pensa nas mulheres negras. Mulheres e homens negros estão relacionados a isso, mas para as mulheres a questão estética vai ter maior importância, por questões de gênero, óbvio, não nada inerente. Mas então, como negritude significa feiura dentro do imaginário nacional?
de uma forma geral, né? Isso a gente está falando de um ideário simbólico, de um universo simbólico hegemônico. Aí é claro que tem contranarrativas, a gente vai ter imaginários alternativos. Mas dentro das ideias gerais sobre negritude, a gente vai ter a negritude associada à feiura e também a uma sexualidade exacerbada. E aí, o que eu encontrei no trabalho é sempre de uma forma frouxa, nunca é uma linha que você pode traçar assim, com uma grande certeza, mas ainda assim apareceu de uma forma muito evidente. Como as mulheres pardas eram mais ofendidas dentro dessa questão da sexualidade, e aí para mim isso se explica por essa ideia da mulata no imaginário nacional, a globeleza, tem aquela propaganda horrorosa daquela cerveja, que esqueci o nome agora, eu vou lembrar, Devassa. Acho que foi condenada pelo CONAR em 2011, que é uma mulher negra em cima de uma mesa, e aí eles estavam fazendo a propaganda da Devassa Black ou alguma coisa assim, e aí falavam, o dito da propaganda era: a verdadeira negra a gente reconhece pelo corpo. Então, como dentro do imaginário nacional essa ideia da mulher negra, mas principalmente a mulata como sexualmente mais exacerbada, tem um papel a desempenhar dentro desses cenários de violência, porque são principalmente as ofensas ligadas à sexualidade que aparecem mais, esse controle da sexualidade, e essas ofensas relacionadas à sexualidade são que apareceram no meu trabalho de campo de uma forma mais evidente. Aí é claro, né, é uma pesquisa qualitativa, eu não pretendo dizer que em qualquer cenário é assim, mas apontar que existem aqui algumas dinâmicas e alguns elementos que são relevantes para a violência contra as mulheres, e lembrando que no nosso país a maior parte das nossas mulheres é negra, então esses cenários não são essas ideias, né? Muitas vezes a gente fala dessas questões, a negritude é representada como feiura e sexualidade exacerbada, e aí muitas pessoas às vezes pensam assim, mas o que isso tem a ver, né? Segue sua vida, como se isso fosse uma questão marginal na vida de mulheres negras. E aí o que eu acho que a pesquisa traz é um pouco dessa relevância desse tipo de imaginário, de representação para o cotidiano das mulheres, para as interações pessoais das mulheres e, nesse caso específico, para os cenários de violência doméstica contra mulheres negras. Eles não são só fatores de representação que estão descolados da realidade. Eles ajudam a criar essa realidade e criam essa realidade como violência e como um tipo determinado de violência. Muito interessante. Não, eu acho que seu trabalho é incrível nisso mesmo, de tentar superar um pouco. Claro, sem abandonar o que uma série de outras feministas já vinham fazendo antes, né? Eu acho, inclusive, que seu trabalho, no seu capítulo 2, que você enfrenta essa literatura sobre violência contra a mulher, você é muito generosa na forma como você revisa bastante os trabalhos, mas, claro, sem deixar de mostrar que existe uma lente ainda faltando e que você consegue contribuir a partir dessa perspectiva, levando a sério mesmo a interseccionalidade da violência, né? Como que tanto gênero quanto raça se misturam nesse fenômeno da violência contra a mulher negra especificamente, ou as mulheres pardas, né? De tornar essa violência com um sentido distinto, mesmo que talvez ao nosso olho viciado pareça a mesma coisa, né? Então eu acho que sua pesquisa é uma contribuição fenomenal para isso, né? E não precisa ser uma pesquisa quantitativa, assim, a forma como você vai analisando essas histórias concretas de vida contribui bastante para isso. Bruna, antes da gente passar para você contar um pouquinho o que você está fazendo agora, tem alguma coisa da sua pesquisa que você sentiu falta de falar, que eu não perguntei, que você queria complementar? Eu acho que tem uma questão que não é muito nem da minha pesquisa, porque não é algo que eu não me dispus a dar conta disso, mas eu queria lembrar, dentro dessa linha da minha fala, mais desse final da minha fala, é isso, a gente está falando de uma realidade concreta e de uma violência que tem impactos reais na vida das mulheres. Isso a gente pode ver, por exemplo, nas taxas de homicídio do Brasil. Aí é claro que dentro das taxas de homicídio, a gente não faz diferença quando a gente pega as taxas para as mulheres,
mulheres, os dados para as mulheres, a gente não faz diferença entre como mulheres morreram por violência doméstica ou se foi por violência policial ou outro tipo de violência urbana. Mas mesmo assim, a gente vê que as políticas do Estado têm sido protetivas para as mulheres brancas. A taxa de homicídios para as mulheres brancas caiu quase 12% entre 2003 e 2013. E para as negras cresceu de 4,5% para 5,4%, ou seja, cresceu mais de 19,5%. Então a gente está falando também sobre questões relacionadas à vida e morte, sobre quem sobrevive e quem morre, né? Nesse sentido, a gente está falando de um fenômeno que é um braço do genocídio da população negra brasileira. E mesmo quando não chega a situação de genocídio, a gente está falando de impactos concretos para a vida das pessoas. Então, eu realmente acho que eu sou fruto dessa nova leva de intelectuais negras e negros que ascendem à academia, e eu acho que a gente vai trazendo contribuições muito positivas nesse sentido de quebrar algumas invisibilidades e pactos de silêncio. Então, eu acho que eu, pelo menos como uma intelectual negra, me sinto na obrigação de trazer essas questões à tona. Obrigado, muito importante mesmo essa contribuição. Pra gente caminhar pro final agora, conta um pouquinho do que você tá fazendo agora no doutorado, esses seus novos projetos, e inclusive se quiser também fazer merchan do que vem por aí, de outras coisas, pode fazer, aproveita o espaço. Pois é, tá no forno, acabando, em breve, acho que até maio eu devo defender a minha tese, que é bastante uma continuidade da minha dissertação, que deu origem ao livro, não só por conta do tema, não trabalho mais com o tema da violência, mas durante a dissertação eu percebi que tinha algo prévio à violência, que estava na própria padrão de constituição dos relacionamentos. Então, na minha tese eu estudo as vivências afetivo-sexuais de mulheres negras. Assim, são muitas coisas, trabalhei com entrevistas, com algumas observações, tô muito empolgada, exploro algumas das questões que eu trouxe aqui, como subjetividade, como socialização, repassando, né, o livro para fazer a entrevista, eu fui vendo e falei assim, nossa, eu avancei muito, mas é incrível como os temas que eu fui me interessando ao longo desses anos já estavam um pouco aqui, né, dessa questão, eu falo um pouco de socialização, ainda que não usando esse termo no livro, essa questão da subjetividade, interiorização do racismo, mas também da reação, e como isso tudo se constitui como possível dentro desse imaginário brasileiro sobre raça que vem mudando. Então, mesmo entre a minha dissertação do livro, né, que eu defendi em 2013, a dissertação, e a tese que eu vou defender esse ano, a gente teve uma mudança, uma expansão muito grande do discurso ativista na sociedade brasileira. Uma das questões que a gente vê muito é a questão estética. A gente tem uma verdadeira revolução no Brasil em andamento com a questão do uso do cabelo natural e o volume, e isso é visto de uma forma muito diferente como era há 5 ou 10 anos. Foi muito rápido. Claro que aí não necessariamente acompanha um debate profundo que nós, intelectuais, gostaríamos que fosse, né, sobre raça e racismo, mas ainda assim vem trazendo algumas, eu diria, tanto transformações simbólicas quanto também algumas disputas, porque aí a gente tem uma resistência a esse tipo de transformação, né? A gente tem um rebote, uma ressaca do imaginário racista e dos debates racistas. E aí tem sido muito interessante observar como tudo isso aparece dentro das dinâmicas de abordagem, flerte, das negociações dentro dos relacionamentos, mas também na subjetividade, porque a subjetividade é algo muito complexo, né? Também não é você foi socializado dentro de um determinado padrão, isso não é como uma roupa que você tira e põe outra, né? Então, observar essas contradições, alguns avanços, essas complexidades para mim, também agora eu já estou num momento mais avançado da carreira, acho que também consigo olhar, identificar e me interessar por complexidades e respostas que não temos prontas, questões que não aparecem de uma forma muito linear na realidade social. Então, tô trazendo um pouco disso, assim, tá? Enfim, eu sou suspeita
para falar, mas tem sido muito legal, difícil, mas também muito interessante escrever sobre esses temas. E também perceber como alguns padrões, eu gosto de dizer que são padrões sócio-históricos, né? Como esse imaginário colonial, ele é muito presente no nosso dia a dia ainda no Brasil. O Brasil, que até tão pouco tempo se via como uma sociedade não racista, dentro desse ideário de democracia racial, que os movimentos negros contestam desde sempre, mas como isso é muito presente nas práticas diárias, nas interações diárias, e principalmente para as mulheres negras, talvez principalmente dentro dessas dinâmicas afetivas e sexuais. E aí também como as mulheres negras têm historicamente, também dentro das histórias pessoais, lidado com essas questões, resistido, sofremos, mas também resistimos individualmente e coletivamente a tais padrões. É um pouco disso, só um panorama geral seria esse. Nossa, já quero uma entrevista só sobre seu doutorado. Defende isso e volta pra cá. Prometo voltar. Assim que eu me recuperar da banca, eu prometo que volto. Ok, obrigado, Bruna. Foi um prazer te ter aqui. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio.